Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a nossa regra de fé e de conduta, bússola do crente. E a palavra de Deus sempre tem algo maravilhoso para abençoar o nosso coração. Vamos estudar juntos hoje o Salmo de número 95. Salmo de número 95, um convite a louvar o Senhor. Um convite para louvarmos ao Senhor. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. A Bíblia Sagrada nos ensina: vinde e cantemos ao Senhor. Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Será que você compreende tudo isso? O que é esse descanso, né? É claro que aqui, na época, era a terra de Canaã, que representa a vida vivida no máximo do seu potencial. Mas para nós, hoje, descanso aqui, não entrarão no meu descanso, tanto é o descanso da fé, como também é o descanso do céu. Muitos não entram no descanso do céu e nós vamos ver o porquê, vamos aprender juntos. O nosso tema de hoje é Deus é digno de ser adorado. O Salmo 95 tem 11 versículos. É um salmo também anônimo, seu autor nós não sabemos, nem as circunstâncias são mencionadas, porém ele é citado, por exemplo, em Hebreus 3, de 7 a 19, como uma mensagem do próprio Espírito Santo ao povo de Deus, ao povo do Senhor. Naquela época, claro, o povo de Israel, os judeus até hoje recitam esse salmo, mas para nós hoje também, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e tem lições e ensinamentos preciosos para o nosso coração. Essa mesma carta de Hebreus atribui esse salmo a Davi, mas não é mencionado aqui quem é o seu autor. Talvez seja Davi, provavelmente seja Davi, é o que menciona Hebreus 4, versículo 7. Embora esse salmo também descreva o povo de Israel no deserto, é aplicado à igreja hoje, porque a igreja passa pelos desertos da vida, passa por essa vida passageira que tem os seus desertos, então ela pode ser aplicada para nós hoje também. O Salmo 95 afirma a divindade do Senhor, o seu poder sobre toda a natureza criada, e ao mesmo tempo faz uma exortação ao povo do Senhor para louvá-lo, para adorá-lo e para obedecê-lo. Será que você é uma pessoa que louva a Deus? Será que você é uma pessoa que adora a Deus, é um adorador por excelência, né? Como dizia o Nani Azevedo? Será que você obedece a Deus? 3 coisas que nos ensina esse salmo: louvá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. Então é interessante porque aqui nós vemos um poema chamando o povo de Deus à adoração, bem como uma convocação solene ao povo da aliança para cantar e adorar ao Deus de Israel, dando-lhe motivos para fazê-lo e ao mesmo tempo fazendo solenes advertências para não se rebelarem contra Deus, como fez o povo de Israel nos 40 anos de peregrinação no deserto. A igreja deve prestar bastante atenção no que aconteceu com Israel, descrito lá em 1 Coríntios por Paulo, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, pois tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, é o que diz Romanos 15, versículo 4. É interessante que
nós aprendemos 3 verdades centrais nesse Salmo 95, nesses 11 versículos do Salmo, que nós vamos colocar aqui para vocês: regozijo, reverência e resposta. Vou repetir: regozijo, reverência e resposta. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês: regozijo. Nós vemos aqui um convite para louvar o Senhor, do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 95. Quais são as 3 verdades preciosas com relação a esses 5 versículos? Primeiro, quem é que deve louvar ao Senhor? E nós aprendemos que quem deve louvar ao Senhor é o seu povo. É interessante, né? Esse é o chamado para uma adoração coletiva. Cada um deve adorar a Deus na intimidade do seu quarto, mas todos também precisam se reunir de forma pública para cantarmos louvores ao Senhor. Daí a importância de você ir na igreja, de buscar o Senhor na coletividade, na sua comunidade local, no lugar onde você se reúne para adorar, louvar a Deus, juntamente com seus irmãos. O culto pessoal não é um substituto do culto público, pois somos um rebanho, uma família, o corpo de Cristo. Spurgeon nos diz o seguinte: nós o amamos, nós o admiramos, nós o reverenciamos, aqui claro, se referindo a Deus, portanto expressemos os nossos sentimentos com sons mais bem escolhidos, usando a nossa mais nobre faculdade para esse nobre fim. Então Spurgeon está chamando eu e você, o príncipe dos pregadores, está chamando eu e você para adorarmos esse Deus maravilhoso. No segundo momento, vemos como se deve louvar ao Senhor. E a Bíblia diz, versículo 1, parte B, e no versículo 2, com júbilo. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-los com salmos. Ou seja, o culto público precisa ser alegre, vivo, vibrante, cheio de entusiasmo. Devemos saudar a Deus com esse entusiasmo desacanhado, darmos a Ele aclamações apropriadas para um rei, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Salvador e Senhor do seu povo. Devemos nos comportar à altura dessa ocasião, com reverência, com decência, sem irmos entrando ao léu nos seus atos, mas sim preocupados com outras coisas, nem preocupados com outras coisas ou apáticos, que a nossa alegria esteja em Deus e Ele é tudo aquilo que nós precisamos e ansiamos diante do Senhor. Não podemos oferecer um culto morto. Ao Deus vivo não podemos oferecer. Um terceiro momento, ainda do versículo 1 ao versículo 5, vemos por que devemos louvar ao Senhor. Do versículo 1c, o versículo 3 ao 5. Celebremos ao rochedo, tal. Fala bastante coisa aqui, eu já li para vocês. E é interessante que esse salmista usa a palavra aqui, deuses, no meio do trecho aqui, não como uma admissão de politeísmo, mas um reconhecimento de que Deus é supremo sobre todos os poderes, sobre todas as outras divindades, entre aspas, falsas, sobre todas as pessoas do universo, sobre todas as outras criaturas e seres criados. É interessante que esses deuses não presumem a sua existência quando o Salmo menciona eles, mas sim eles não passam de ficções da imaginação humana. Todo Deus falso é uma ficção da imaginação humana. E o salmista elenca vários motivos pelos quais devemos louvar ao Senhor. Primeiro, porque Deus é a nossa fonte de provisão e de proteção, é o que nos diz o versículo 1. Segundo, porque Deus tem uma majestade incomparável, é o que diz o versículo 3. Terceiro, porque Deus é o sustentador de toda a criação, é o que nós vemos no versículo 4. E por último, Deus é dono das nações, é o que diz o versículo 5. E é tremendo isso. Spurgeon diz o seguinte: os mares não foram formados por acaso, nem as suas costas marcadas pelo dedo imaginário do destino. Deus criou o homem, Deus criou cada riacho, cada baía, cada corrente, cada maré, recorrem à mão do grande Criador. Todos saúdam o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o controlador do mar. Como o oleiro modela o seu barro, também Yahvé com suas mãos, o Senhor, modelou os continentes e as partes habitáveis da terra. Amém? Segundo ponto que eu queria trazer para vocês é reverência. Reverência, um convite à adoração
ao Senhor. Reverência, um convite de adoração ao Senhor, é o que nós vemos no versículo 6 ao 7, parte A. Louvar é olhar para o alto, gente. Adorar significa prostrar-se diante do Senhor. A reverência é a nota profunda e básica do culto cristão, sem a qual o som do júbilo da abertura ficará estridente e autocomplacente. Cada um dos 3 verbos principais do versículo 6 se ocupa em abaixar-se diante de Deus, se humilhar-se diante de Deus. A palavra padrão aqui é adorar nas Escrituras, que significa proskuneu, prostrar-se, humilhar-se, quebrantar-se. E disso nós vamos destacar aqui 3 fatos importantes sobre essa adoração, sobre essa atitude de prostrar-se diante do Senhor. Primeiro lugar, nós aprendemos a quem devemos adorar. Devemos adorar ao Senhor, no versículo 6, parte A. Vinde e adoremos. O povo de Deus é convocado novamente ao culto público, mas para adorar não a pessoa, não a entidade, não a denominação religiosa, mas para adorar ao Senhor. Adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é, pelos seus atributos, comunicáveis e incomunicáveis. Deixemos claro que é Ele que é digno de toda adoração no meio do seu povo. Num segundo momento, vemos como se deve adorar ao Senhor, na parte B do versículo 6. A alegria da celebração não está na oposição à postura de reverência. Não, diante da majestade devemos nos prostrar, diante do Rei dos Reis devemos nos ajoelhar, e é tremendo isso, né? Spurgeon já dizia, supliquemos, devemos vir alegres, mas não presunçosos, familiares como crianças diante do Pai, mas reverentes diante dele, como criaturas diante do Criador. Ou seja, a postura não é tudo, mas é sim importante. A oração é ouvida quando os joelhos não se podem curvar. Mas parece que um coração que adora deve sim mostrar reverência, prostrando o corpo e se dobrando de joelhos diante do autor e consumador da nossa fé, diante do Criador de todas as coisas. Um clássico exemplo, né, desse ensinamento bíblico é a postura dos magos, quando encontraram Jesus lá no leito ali de nascimento de Jesus. Eles se alegraram com intenso júbilo, adoraram o Senhor e imediatamente se prostraram e o adoraram, é o que diz Mateus 2, versículo 10 a 11. Num terceiro momento, vemos por que devemos adorar o Senhor, do versículo 6b ao versículo 7a. Primeiro, porque Ele nos criou, é o que diz o versículo 6. Segundo, porque Ele nos salvou, é o que diz o versículo 7a. Terceiro, porque Ele cuida de nós, é o que diz o versículo 7, versículo b. Ou seja, somos o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Como ovelhas somos frágeis, indefesos, dependentes, míopes, rebeldes, mas assim como o pastor cuida das suas ovelhas, Deus cuida de nós para nos alimentar, para nos proteger e para nos abençoar. Vou repetir, assim como um pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor, Ele nos alimenta, Ele nos protege e Ele nos abençoa. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é a resposta. Qual é a nossa resposta diante dessa exortação? Nós vemos aqui uma exortação a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Parte B, do versículo 7 ao versículo 11. E é interessante, que aqui nos ensina, em primeiro lugar, uma exortação presente. Se hoje ouvirdes a sua voz. Deus tem uma voz e ela é poderosa, tanto é que ela faz estremecer o deserto, despede chamas de fogo. Deus fala pela sua palavra, nós devemos ouvi-la. E hoje é tempo oportuno de Deus, pois amanhã talvez seja tarde demais. Uma exortação presente, versículo 7, parte B. Em segundo momento, vemos uma lição do passado, do versículo 8 ao versículo 11, para aprendermos ao nosso coração. Não endureçais o vosso coração, como Israel endureceu lá em Meribá, nas águas de Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me colocando à prova. É interessante que Meribá e Massá significa disputa e provação. Meribá, disputa. Massá, provação. São dois nomes de duas localidades que resumem o espírito azedo e cético de Israel na sua viagem pelo deserto e vinculam a crise inicial numa outra região chamada Refidim. Está lá em Êxodo 17, de 1 a 7.
com uma crise final na região de Cádiz, que causou a Moisés a perda da terra prometida em Números capítulo 20, de 1 a 13. Então, podemos ter esperado que a ênfase recaísse talvez sobre Meribá. E o pecado de disputar com Deus. Muita gente tem feito isso, o pecado de disputar com Deus. No versículo 9 vemos o pensamento aqui baseado na palavra massá, que significa provação, com o seu padrão de recusar e acreditar na palavra de Deus. E quantas pessoas têm vivido massá, né? Dentro da provação, têm recusado em acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E esse é um perigo básico. O coração é mau e descrente, como diz lá em Hebreus 3 e versículo 4. E o autor de Hebreus, ele nos exorta sobre esse perigo de termos um coração mau e um coração descrente, sem fé. Warren Wiersbe, um grande erudito também da palavra de Deus, comenta que Israel, depois da murmuração em Refidim, em Êxodo 17, de 1 a 7, passou 1 ano e 2 meses no Sinai. É o que menciona Números 10, versículo 11. Então ele partiu para Cádiz Barneia, a porta de entrada de Canaã, em Números 13 e Números 14. E lá se recusaram em confiar a Deus, em obedecer às suas ordens e entrar à terra, em tomar posse da herança que Deus já havia dado para eles. Deus já havia dado a herança ao seu povo Israel. E eles não confiaram, duvidaram, endureceram o coração e se rebelaram contra o Senhor. Apesar de todas as maravilhas que Deus já havia operado no meio deles, os israelitas endureceram o coração e se recusaram a fazer a vontade de Deus. O Senhor então julgou o seu povo em Cádiz Barneia e determinou que passariam 38 anos no deserto, tempo durante o qual a geração mais velha pereceu totalmente, a não ser Josué e Caleb, que sobreviveram mediante a sua fé e a sua fidelidade e coragem, mas foi uma marcha fúnebre diante do mundo durante 38 anos de peregrinação no deserto. Deus jurou na sua ira que os israelitas não entrariam na terra prometida e toda aquela geração morreu no deserto, exceto Josué e Caleb. Então, aprendemos muito com relação a isso. Então, temos algumas exortações aqui importantes, algumas lições solenes para guardarmos no nosso coração. Primeiro, cuidado com o coração endurecido. É o que diz o versículo 8. Segundo, cuidado para não colocar Deus à prova. É o que diz o versículo 8 a 9. Terceiro, cuidado para não provocar a ira de Deus. É o que diz o versículo 10, parte A. E quarto, cuidado para não ter um coração transviado, né? Que se desvia, que se corrompe para o mal. O povo de Israel, infelizmente, não conhecia seu Deus e por isso seu coração se desviou ao ponto de descrer de Deus, ter dúvida de Deus, ter incredulidade enraizada no seu coração. Spurgeon tem razão quando ele diz que o coração é a mola principal do homem. Então, se ele não estiver em ordem, tudo mais sai dos eixos. Eu vou repetir, o coração humano é a mola principal do homem. Então, se esse coração não estiver em ordem, tudo mais sai dos eixos. E em quinto lugar, cuidado para não ultrapassar a linha da paciência de Deus. É o que diz o versículo 11. Deus jurou na sua ira que aquele povo incrédulo e rebelde não entraria no seu descanso. Existem algumas escolhas que não podem ser revertidas. Preste atenção, existem algumas escolhas que não podem ser revertidas. Aqueles que fizeram sua decisão de permanecerem no deserto, gastaram a sua vida restante lá. Mesmo que mais tarde tenham se arrependido da sua decisão, provocaram a ira de Deus e morreram prostrados no deserto. O descanso no Salmo tinha uma aplicação imediata para a terra de Canaã, mas também é um protótipo, é um símbolo, é um tipo do céu. É interessante isso, onde Canaã é onde o povo descansaria das suas peregrinações, conforme a aplicação no Novo Testamento. O descanso vai além de qualquer coisa que Josué conquistou. O verdadeiro descanso é a participação do descanso sabático do próprio Deus, que é a fé em Cristo, desfrutando da sua obra completa na cruz do Calvário, não meramente da criação, mas também da redenção que Jesus Cristo nos oferece
através da nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Num terceiro momento, vemos uma aplicação para o futuro. O autor de Hebreus usa o juiz de Deus sobre os israelitas no deserto para aplicar a nós cristãos, alguns que estão claudicando, tropeçando na sua fé. É interessante que o cerne desse salmo é uma advertência contra a infidelidade, com base na rebelião dos antepassados no deserto. Então tome cuidado para não ser rebelde, para não ser incrédulo, como foram os nossos antepassados no deserto. Ela aqui é largamente citada em Hebreus 3, de 7 a 11, e versículo 15, e Hebreus 4, versículo 7, em que é aplicada aos cristãos que falham em entrar no repouso da fé, o repouso da fé, proporcionando a eles, dentro do propósito santificador de Deus, um descanso eterno que será o céu. As advertências do fracasso de Israel de entrar na terra de Canaã imediatamente após o êxodo do Egito são aplicadas diversas vezes no Novo Testamento aos cristãos em relação ao chamado de Deus, ao chamado do Evangelho e o chamamento de Deus para a santidade de caminhar na presença de Deus. Hebreus 3 a 4 e Judas 5 nos ensina isso. Nessa mesma toada, Derek Kiner termina esse trecho nos ensinando o seguinte. Ele diz: esse salmo nos proíbe de confiar a Israel o seu impacto. O hoje do qual ele fala é este mesmíssimo momento. O vós não se refere a ninguém, mas senão a nós mesmos. E o descanso prometido já não é mais Canaã, mas sim a nossa salvação, o lar celestial, o céu que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, quais são os 3 pontos que nós aprendemos aqui? Os 3 pontinhos maravilhosos que nós aprendemos, que é tremendo aqui nós recapitularmos. Primeiro, regozijo, um convite para louvarmos ao Senhor, do versículo 1 ao versículo 5. Segundo, reverência, um convite à adoração ao Senhor, do versículo 6 ao 7, versículo A. E terceiro, resposta, é o que Deus espera de nós diante da adoração a Ele, uma exortação a ouvir e obedecer a voz do Senhor, do versículo 7b ao versículo 11, tá bom? Então, não se esqueça, o Salmo 95 é um salmo que nos ensina que Deus é digno de ser adorado. Tomara que você seja um adorador do único Deus verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da Bíblia Sagrada, o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. Se você ainda não é, abra o seu coração para Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Venha nos procurar. Dá um joinha aí, aperta no sininho. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir com esse ministério. Também tem os horários da igreja, as nossas redes sociais, tem o endereço da igreja e todas as nossas programações. Venha estar conosco em família. Venha fazer parte dessa família de Deus, dessa comunidade de fé e de esperança. Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha com a sua paz, que você não endureça o coração, não seja incrédulo, não venha duvidar, não venha tropeçar na sua fé, mas venha confiar plenamente no Senhor, se entregar e se render totalmente à ação do Espírito Santo de Deus. Venha viver uma vida de fé, de obediência, em santificação e honra, diante da presença de Deus, para que o Senhor possa te levar a Canaã, que é um símbolo da vida vivida no máximo do potencial, ou seja, a vida abundante que Jesus promete lá em João 10:10, e também é um símbolo do lar celestial, do lugar maravilhoso, o descanso eterno dos santos que Deus tem preparado para nós. Se você quiser saber como vai ser o céu, eu quero deixar aqui para você uma dica de leitura, O Descanso Eterno dos Santos. É um livro da editora Fiel, maravilhoso, que fala de como será o céu, né? Um clássico cristão de um autor chamado Richard Baxter. Ele escreveu esse lindo livro que fala, biblicamente falando, são pensamentos, reflexões, meditações sobre aquilo que a Bíblia diz acerca de como será o céu. Ali você vai aprender coisas tremendas e valiosas, preciosas, para abençoar a sua vida e o seu coração, tá bom? E outra dica de leitura para você é o livro Adoremos, do Mark Twitt. Também nos ensina muito sobre
a importância da adoração na vida do cristão. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Dá um joinha, aperta no sininho. Deixe os seus comentários embaixo, o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu com Salmo 95, o que Deus falou no seu coração, da onde você está nos assistindo. Escreva aqui nos comentários, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, Spotify. Deixa aí nos comentários, nós queremos interagir com você. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Desde já nós agradecemos a sua generosidade, o seu carinho, a sua conexão conosco. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. E vem estar conosco. Igreja Casa na Rocha, toda quarta-feira às 20 horas. E no domingo, 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 19 horas é o nosso culto da família. Vem estar conosco em família. Deus tem algo especial para o seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.